E aí galera, beleza? E hoje é dia de Rapidex e nesse Rapidex nós vamos falar de sequências didáticas de forma rapidinha, prática, para que você abra o seu caderno de provas e fala, tá aqui, eu lembro desse Rapidex e possa resolver a sua questão, ok? Bem, antes de mais nada eu quero dizer uma coisa para vocês. Professor, para atender os diversos ritmos de aprendizagem de seus alunos, conteúdos variados, realizar atividades que sejam ricas, significativas, ele precisa planejar atividades diversas. Então, o professor que fica batendo no mesmo tipo de atividade não oferece uma rotina rica de aprendizagens, de possibilidades aos seus alunos, não é? E para oferecer atividades ricas, o professor pode trabalhar com projetos didáticos ou projetos pedagógicos, com atividades permanentes e com sequências didáticas. Nós vamos falar das sequências didáticas. Vejam aqui, para começar, o que é uma sequência didática? Sequência didática, gente, são compostas por atividades integradas. Ó, a primeira palavra que você tem que se ligar aí. Organizadas sequencialmente, que tendem a culminar com a aprendizagem de um conceito. Então você realizou uma série de atividades integradas, tudo na sequência, uma dependendo da outra, e o aluno alcançou um conceito, ou então compreendeu um fenômeno, ou então adquiriu uma habilidade, ou ele acabou adquirindo e desenvolvendo um conjunto de conceitos e habilidades de um determinado campo do saber. Tudo bem? O Zabala vai dizer que as sequências, para a gente complementar isso, né, elas seriam uma série ordenada e articulada de atividades que formam unidades didáticas. Tá? Essa é uma frase famosa do Zabala, ele tem no livro dele sobre aprendizagem. E o que a gente entende? Que essas palavras são importantes. Primeiro, ó, série ordenada e articulada, ok? Atividades no plural. Então, eu realizo atividades diversas com os alunos. Então, o aluno ele vai tendo várias atividades que vão dando, de forma sequencial, vão dando a ele a capacidade de se aproximar do objetivo que o professor definiu. E essas atividades formam o quê? Unidades didáticas. Planos de aula. O professor vai definir lá o tempo com base nos objetivos. Então, eu vou trabalhar sequências didáticas em tantas aulas. E aí ele vai colocar ali uma série de atividades diferentes, dependendo do objeto, daquilo que ele vai ensinar. Ok? E essas atividades, elas formam, né, as unidades didáticas, em outras palavras, os planos de aula dos professores. Então, nesse primeiro slide, eu quero trazer para vocês o quê? As palavras, né, que normalmente aparecem associadas às sequências didáticas e que você precisa saber lá na sua prova. Ok? Maravilha! Bem, só um detalhe, gente. O professor... Por que ele planeja, então? Por que ele fala assim, vou utilizar sequências didáticas só para ser o mais bonito da escola? Não. O professor vai planejar a sequência didática sempre focando objetivos educacionais. Então, com base nos objetivos, ele fala, opa, para alcançar esses objetivos eu preciso, então, dessa estratégia. O professor define os objetivos. Aí, em sequência, ele precisa entender o seguinte, quais conteúdos eu preciso trabalhar com os alunos para alcançar esses objetivos? E depois ele pensa, de que forma eu vou trabalhar esses conteúdos para alcançar esses objetivos? Então, as sequências didáticas são escolhidas em função dos objetivos. Não é, por exemplo, eu tenho só 2 aulas, ou então eu tenho 3 aulas. Pô, que massa, eu tenho 3 aulas, vou utilizar sequências didáticas. Não é com base no tempo, no espaço, no conteúdo que eu defino as sequências didáticas.
eu resolvo utilizar sequências didáticas com base nos objetivos educacionais que eu tenho para serem alcançados e eu entendo que eu preciso trabalhar uma quantidade de conteúdos e a melhor forma é através das sequências didáticas, porque eu vou permitir ao aluno, de forma sequenciada e progredindo com relação àquele conhecimento até alcançar um conceito, alguns conceitos, e eu vou avaliando o aluno durante esse processo, ok? Beleza, Vinícius? Então, esse trabalho é um trabalho sistemático. O professor, ele pensou cada fase da unidade, da sequência didática. É uma sequência, ele pensou fase por fase. Tá? Ele planejou certinho quais são as fases que ele vai realizar com os alunos. Então, nós temos aqui fases. Primeiro, a apresentação do projeto. Tá? Então, o professor ele vai apresentar aos alunos o que nós vamos estudar, ele vai esclarecer, ele vai tentar, vamos dizer assim, fazer com que todos tenham consciência do que vai acontecer e dos objetivos que os alunos precisam alcançar. A outra fase é da produção inicial. Os alunos, com base naquele tema, né, naquele determinado objeto, naquele tema que vai ser estudado, tendo consciência dos objetivos que eles precisam alcançar, eles vão expor aquilo que eles já sabem sobre o assunto. Então, a produção inicial é o momento de exposição inicial dos alunos. É o momento em que os alunos apresentam, por exemplo, seus conhecimentos prévios. Conhecimentos prévios. Massa. O que mais, Vinícius? Além disso, o professor ele precisa fazer esse diagnóstico, tá, gente? Ele precisa entender o que os alunos sabem, esse diagnóstico, que ele vai entrar num processo de avaliação, inclusive de readequação de todas as atividades que foram programadas. Bem, um outro ponto importante aqui, ó, são os módulos. O professor organiza os módulos. Poxa, então eu já sei onde os meus alunos estão. Produção inicial, eu vou ter que levá-los a uma produção final. Então, com base no que os alunos já sabem, qual é a distância entre o que eles sabem e o que eles precisam aprender? Ou seja, qual é a distância entre onde os meus alunos estão e os objetivos que eles precisam alcançar? E aí o professor vai elaborar os módulos. Ou seja, cada atividade que foi devidamente planejada para os alunos alcançarem os seus objetivos. E então, ao final dessas atividades, o aluno tem que chegar à sua produção final. E o professor, que já foi avaliando os alunos formativamente, ele vai poder fazer uma avaliação final formativa para entender se os alunos alcançaram todos os objetivos, ok? Se eles aprenderam o conceito, se eles produziram aquilo que precisavam produzir. E o professor pode, então, comparar a avaliação inicial com a avaliação final. Tudo bem? Então, nós teríamos aí o quê? Nós teríamos basicamente as fases ou os passos das sequências didáticas. É muito importante que o professor trabalhe numa perspectiva socio-interacionista, ou seja, a sequência didática é muito interessante para eu colocar o aluno diante de diversas atividades que vão ajudá-lo a ter uma progressão com relação àquele conhecimento. Então, o aluno vai tendo várias oportunidades de ir aprendendo coisas, linkando com novas aprendizagens. Então, ele vai subindo degraus, ele aprende algo, aí ele já está pronto para aprender algo um pouco mais complexo com relação àquele tema. Ele aprendeu, ele está pronto para uma nova aprendizagem, isso com atividades diversas, o professor está avaliando, beleza. E é muito interessante que o professor utilize a sequência didática para trabalhar a comunicação entre os alunos. Então, trabalhar numa perspectiva socio-interacionista. Em alguma atividade o aluno pode fazer sozinho? Pode, mas ele pode realizar em duplas, em grupos. Então, ele pode, por exemplo, numa atividade de matemática, num problema, eles podem tentar fazer sozinhos e depois cada um apresentar e discutir com os colegas aquilo que tentou fazer e juntos elaborarem novas ideias até alcançar uma produção final. Enfim, é importante trabalhar nessa perspectiva socio-interacionista e isso pode aparecer lá na sua prova. Tá? Assim, o professor vai trabalhar, além do conteúdo, ele vai trabalhar também o quê? Certos comportamentos dos alunos, atitudes, como, por exemplo, cooperação, solidarismo. Aqui eu vou trazer para vocês, gente, uma proposta do Guy Brousseau, um professor francês, tá? Proposta
do Guy Brousseau para nós, já que a gente está falando de sequência didática, eu não vou falar de sequência didática para aprendizagem de gêneros, enfim, da Escola de Genebra, né? Porque aí nós temos nos nossos cursos livros específicos gravados sobre isso cai também em prova, mas para a gente ter um pouco mais de conhecimento sobre sequência didática, eu vou trazer a proposta do Guy Brousseau, um professor francês, professor de matemática, em que ele também traz em 4 fases. A situação de ação seria a primeira fase do trabalho dele, de sequência didática. Então ele vai propor lá um texto, um problema que os alunos precisam resolver. Aí, situação de formulação. Então, situação de ação é o seguinte, é o problema apresentado. Tá? Apresentação do problema aos alunos. Situação de formulação, os alunos vão tentar explicar, eles vão tentar resolver e encontrar uma resposta. Tá? Beleza. Então, situação de formulação. Entre uma e outra, os alunos estão resolvendo o problema, tentando resolver o problema e estão apresentando suas respostas. Ok? Bem, aí o que acontece? Surgem aqui certos conhecimentos, surgem procedimentos realizados pelos alunos, conhecimentos com relação a técnicas, aplicação de pensamentos lógicos, enfim, tá bom? Então, surge tudo isso. E aí vem o terceiro ponto, situação de validação. Quer dizer, esse procedimento que eu utilizei para resolver esse problema que foi proposto anteriormente, será que eu consigo utilizar em outros problemas também? É a situação de validação. Tá? Então, será que eu consigo resolver novos problemas utilizando os conhecimentos que eu construí aqui, nesse momento de formulação, em dupla ou em grupos? Beleza, vamos para a validação. Então, o professor vai oferecer novos problemas e os alunos vão utilizar esses procedimentos. E depois nós vamos para a situação de institucionalização. O que é a situação de institucionalização? O professor agora, ele vai ajudar os alunos a sistematizarem aqueles conhecimentos que eles estavam construindo. E o professor pode fazer complementações. Então, de repente, o aluno utilizou procedimentos aqui, não conseguiu utilizar num segundo problema, faltou um detalhe ou outro, ou faltou, ou de repente o procedimento não foi aplicado da forma correta, e o professor vai ajudar então o aluno, fazendo obviamente a mediação, fazendo as complementações, e na institucionalização o aluno aprende então a realizar procedimentos adequados, tá? Que ele generaliza para utilizar em todo tipo de problema, procedimentos adequados. Então, aqui nós temos também um modelo, um exemplo de sequência didática realizado com problemas matemáticos. O que o professor fez? Ele inverteu o processo. Em vez dele falar assim, olha, tá aqui como faz o problema, toma, resolva, e o aluno tem que simplesmente reproduzir aquilo que o professor fez num problema, o professor faz o aluno ir pensando, sendo desafiado, construir hipóteses, validar as hipóteses, isso tudo através de diálogo, de discussão, até ele entender qual é o caminho para se resolver problemas e poder generalizar aquele conhecimento que ele alcançou. Então, inverte-se o problema. Eu não vou dar tudo pronto, porque eu quero um aluno ativo e participativo que constrói conhecimento. Então, esse trabalho ele segue a proposta construtivista, desafiadora, em que os alunos vão pensar e vão construir conhecimento através de um trabalho mediador do professor e não reprodutor. Aquele professor que dá tudo pronto para o aluno, inclusive respostas dos problemas num processo de correção. Tudo bem? Então nós falamos um pouco de sequência didática. O seguinte, galera, eu nunca falo isso nas aulas, mas eu vou falar agora. Cara, se você está me vendo aí, vai lá no Instagram, tá na lousa, _prof. Vinícius, prof só com F, Vinícius. Me segue lá, cara, porque aí você vai ter acesso a um monte de outras coisas que a gente compartilha, tudo bem? Inclusive aos nossos canais, YouTube, blog, textos, etc. Então, não sei onde você está me vendo, mas faça isso. E outra coisa, se de repente você tem interesse em ter exercícios resolvidos sobre sequências didáticas, dá um alô aí que a gente prepara os exercícios para vocês e eu gravo num outro vídeo.
Valeu, um abraço, até a próxima.